Irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu quero convidá-los para que nessa ocasião nós possamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. O texto para a nossa reflexão e edificação nessa noite está no capítulo 14, do versículo 12 até o versículo de número 26. Marcos, capítulo 14, versículo 12 ao versículo 26. Assim diz a palavra do Senhor, nosso Deus. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, e achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: Porventura sou eu? Respondeu-lhes: É um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém e amém. Eu gostaria de convidar você para que onde você estivesse, nós pudéssemos nesse momento orar ao Senhor nosso Deus, rogando a bênção dele para a exposição de sua palavra que iremos ter nessa ocasião. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça que é sempre manifesta em nossas vidas. Hoje, ó Deus, mais um domingo em que estamos longe da companhia dos irmãos, mais um domingo sem o culto. O nosso coração se entristece por isso, mas nós sabemos, ó Deus, que dentro da tua providência, o Senhor mesmo, ó Deus, tem nos conduzido para passar por essa situação. Ajuda-nos, ó Deus, à luz da tua palavra, compreender todo o teu propósito. Mas, ó Deus, nós te damos graças, porque a despeito dessa pandemia e desse isolamento social, o Senhor nos deu da tua palavra. Rogamos, ó Deus, que ela seja de compreensão e de edificação para as nossas vidas. Que ela seja, ó Deus, uma bênção para nós, nessa ocasião, para a honra e glória do Senhor Jesus, a quem oramos. Amém. Amém. Já dizia o ditado popular: quem tem fome tem pressa. Essa frase, ela
mostra que essa pressa, ela se tornou ainda mais urgente durante a pandemia e o isolamento social em que vivemos nos nossos dias. Segundo o diretor executivo da Agência de Assistência Alimentar da Organização das Nações Unidas, a pandemia do novo coronavírus está causando uma fome, abre aspas, de proporções bíblicas por todo o mundo. A estimativa é que este impacto dessa pandemia deixe nada mais, nada menos do que 130 milhões de pessoas numa situação de profunda vulnerabilidade. Essas 130 milhões de pessoas, somado às outras 135 milhões de pessoas que já estavam nessa condição de vulnerabilidade antes da pandemia, a ONU estima, portanto, que a subsistência de 265 milhões de pessoas estão ameaçadas. E você? Você já passou por fome? Se você já passou por fome na vida, você tem, então, a ideia da tamanha dificuldade que essas pessoas estão passando, de quão terrível é a situação em que elas se encontram. Se alguma vez na vida você já passou por fome, sem ter nenhuma perspectiva de que esta fome fosse saciada, você tem uma noção de quão grave e quão perigosa é a situação em que essas pessoas se encontram nesses dias. E eu tenho certeza que elas fariam qualquer coisa para saciar essa fome. Elas fariam qualquer coisa para ter um banquete diante delas. Graças a Deus, muito provavelmente, talvez você não esteja passando por uma privação severa de alimento nesse momento, enquanto você escuta esta pregação. Provavelmente, mesmo com alguma limitação de ordem orçamentária, de ordem financeira, você tem algum alimento físico para colocar na mesa da sua casa. Contudo, eu não posso dizer o mesmo no que diz respeito ao alimento espiritual. Irmãos, nós estamos prestes a completar o 3º mês sem a ceia do Senhor. Nós estamos há quase 3 meses sem participar da mesa da comunhão. E a pergunta que não nos deixa calar nessa ocasião é: você está sentindo falta da ceia do Senhor? Você está sentindo fome espiritual? Você está com pressa? Porque quem tem fome tem pressa. Você está com pressa em participar da ceia do Senhor? Isso tudo é muito importante. Porque o texto que nós lemos, ele fala a respeito da instituição da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela foi instituída quase 1.500 anos depois da primeira Páscoa no Egito. Jesus e os seus discípulos, então, 1.500 anos depois da primeira Páscoa no Egito, celebraram, então, a primeira nova Páscoa. Foi nessa ocasião, meus irmãos, em que o Senhor Jesus Cristo, ele se valeu de uma grande oportunidade, então, para nos ensinar também uma preciosa verdade. Essa preciosa verdade é que a ceia do Senhor, ela é o maior banquete que podemos participar neste mundo. Você entendeu bem? Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos ensina que a ceia do Senhor é o maior banquete que podemos participar nesse mundo. Mas por quê? Por que a ceia do Senhor é o maior banquete que podemos participar neste mundo? Em primeiro lugar, o versículo 12 ao versículo 15 mostrará que nela, na ceia do Senhor, nós temos comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Sim, meus irmãos, porque um banquete é algo que vai além do que comer comida.
é algo que vai além do que saciar o nosso estômago. Um banquete diz respeito, sobretudo, a quem você tem comunhão. Participar de uma refeição é como ter um relacionamento. Assim, nesse texto, o Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo que nós precisamos ter um relacionamento especial e pessoal com ele, se queremos desfrutar de todos os seus benefícios. Vamos então voltar os nossos olhos para o texto da palavra de Deus e começar a exposição dessa passagem tão importante para as nossas vidas. Versículo de número 12. Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Vejam, irmãos, que para os judeus a Páscoa ela era uma refeição que comemorava um momento único e um momento muito importante na história do povo de Deus do Antigo Testamento. Mais de 1000 anos antes do tempo de Jesus, cerca de 1500 anos antes, os israelitas eles se encontravam escravos no Egito. E a Bíblia nos conta que o Senhor Deus se propôs a libertá-los e levá-los até a terra que havia prometido a Abraão, a Isaque e a Jacó. Depois de mandar várias pragas sobre o Egito, para que o faraó libertasse o povo de Deus daquele jugo, a Bíblia nos conta que certa noite Deus enviou uma praga final. Aquela seria a praga definitiva. Na verdade, nessa praga, o Senhor Deus, ele desembainhou a espada, de tal maneira que aquela espada recaiu sobre toda a terra do Egito. Em cada casa que havia no Egito, fosse a casa dos judeus ou fosse a casa dos egípcios, haveria de morrer alguém sob a ira justa de Deus. A única maneira pela qual a casa poderia se livrar dessa justa ira de Deus seria através do sacrifício de um cordeiro. E usando o sangue desse cordeiro, se passasse no umbral da casa, das portas da casa, aquele sinal de passar o sangue do cordeiro no umbral da porta da casa, ela seria como um sinal de fé em Deus. Dessa maneira, irmãos, naquela noite, haveria em cada casa, lá no Egito, ou uma criança morta ou um cordeiro morto. Um dos dois. A menos que houvesse a proteção de um substituto sob o sangue do cordeiro, cada casa experimentaria a justa ira de Deus. Aqueles que tivessem aceitado, portanto, essa proteção do cordeiro, do sangue do cordeiro, a Bíblia diz que a morte passaria por cima. E é isso que significa o nome Páscoa. O nome Páscoa significa passar por cima. E foi assim, portanto, que Deus libertou os israelitas. Deus enviou essa grande praga. Os israelitas, então, mataram o cordeiro e colocaram o sangue nos umbrais das portas de suas casas, e a morte então passou por cima da casa dos israelitas, visitando apenas a casa dos egípcios. E foi dessa maneira então que Deus libertou os israelitas, guiando-os até a terra que Deus havia prometido aos patriarcas, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Deus, portanto, estabeleceu que a cada ano essa refeição, a refeição da Páscoa, comemorasse essa libertação que nós chamamos de Êxodo, essa libertação que havia sido até então o momento mais importante na história do povo de Deus. Foi dentro desse contexto, irmãos, foi dentro desse contexto de celebração, de libertação, que os discípulos de Jesus lhe perguntaram aonde que a Páscoa ela deveria ser comemorada. Provavelmente, quando os discípulos perguntaram isso a Jesus, eles perguntaram isso num momento em que era bem cedo.
Era cedo naquele dia em que os discípulos fizeram essa pergunta para o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, ele respondeu essa pergunta de uma maneira, sem dúvida, que os deixou um tanto quanto perplexos. Veja só, por favor, o versículo de número 13, até o versículo de número 15. Diz assim o texto. Então enviou 2 dos seus discípulos. O Evangelho de Lucas nos diz que esses 2 discípulos eram Pedro e João. Então o texto diz: então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Ou seja, muito provavelmente um servo, um mordomo, que estava fazendo uma tarefa doméstica que era muito comum naquela época, já que naquela época não tinha água encanada. Versículo 14. Seguiu e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto ali, e ali fazei os preparativos. O Senhor Jesus Cristo, ele disse aos 2 discípulos, a Pedro e a João, aquilo que sucederia quando eles chegassem em Jerusalém. Quando eles chegassem em Jerusalém, eles iriam encontrar um servo, um mordomo na rua, e de repente eles estariam então a perguntar a esse homem onde estava o Senhor deles. E chegando naquela casa, eles deveriam dizer àquele homem que o Senhor Jesus Cristo iria para ali. E qual seria o local em que o Senhor Jesus Cristo, mais os seus discípulos, fariam a Páscoa? Nós não sabemos ao certo como o Senhor Jesus Cristo, ele combinou isso com o dono da casa. Se foi presencialmente ou muito provavelmente sobrenaturalmente. Mas de qualquer forma, irmãos, ele sabia que havia uma grande sala. E o nome cenáculo aí é sala. É isso que significa cenáculo, é uma sala. Havia uma sala ali pronta para ele, pronta para os seus discípulos fazerem aquela refeição, a refeição da Páscoa. Eles deveriam estar juntos ali. O Senhor Jesus Cristo, ele providenciou todas as circunstâncias necessárias para que aquele momento acontecesse, para que aquele momento de comunhão, aquele momento de consagração acontecesse. Meus amados irmãos, já fazem quase 3 meses que nós estamos sem cear. E eu não sei quando nós poderemos cear novamente. Eu não tenho previsão. A minha oração é que o Senhor Deus, ele restaure a nossa sorte e possa fazer com que muito em breve nós possamos cear novamente. Mas eu tenho certeza, irmãos, que a despeito desse tempo todo, sem participar da ceia do Senhor, eu tenho certeza que Cristo está preparando o dia e a hora em que nós possamos estar juntos à sua mesa para termos comunhão com Ele. No tempo determinado por Ele, isso acontecerá. Então entenda uma coisa, a ceia do Senhor, ela é o maior banquete que podemos participar nesse mundo. Em primeiro lugar, porque nela temos comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, em segundo lugar, a ceia do Senhor é o maior banquete que podemos participar nesse mundo, porque nela temos comunhão com os nossos irmãos em Jesus Cristo. E é isso que nos ensina o versículo 16 e 17. Veja só o versículo 16 e 17. Diz assim, versículo 16. Saíram, pois, os discípulos, no caso, Pedro e João, e foram à cidade. E achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O texto aqui nos diz, irmãos, que somente 2 dos discípulos, apenas 2, eles ficaram responsáveis por preparar a Páscoa.
Interessante que o Senhor Jesus não mandou os 12 discípulos fazerem isso, mas apenas 2. A razão disso, irmãos, é que se Judas ele descobrisse onde Jesus e os discípulos estariam naquela noite, sem dúvidas, Judas ele teria alertado os líderes religiosos para que prendessem a Jesus Cristo durante a refeição da Páscoa, durante aquele momento. Mas esse ainda não era um momento para o Senhor Jesus Cristo ser preso e julgado injustamente. É verdade, ele seria preso, mas não agora. Portanto, para manter Judas ignorante quanto ao lugar da refeição pascal, Jesus Cristo sobrenaturalmente, ele escolheu um lugar secreto, conhecido apenas por ele mesmo, e enviou 2 dos seus discípulos da sua maior confiança, Pedro e João, para então fazer os preparativos para a Páscoa, a última das Páscoas. Por isso, somente 2 deles foram. Os preparativos necessários para a Páscoa incluíam algumas coisas. Em primeiro lugar, a Páscoa ela tinha que ter um cordeiro. O cordeiro ele tinha que ser levado ao templo para ali ser sacrificado. Uma vez sacrificado, uma parte da carne era assada para ser comida posteriormente, nesse caso, à noite. E era necessário também outros ingredientes necessários para aquele banquete, como, por exemplo, pães asmos, ou seja, pães sem fermento, era necessário vinho também e ervas amargas. O Senhor Jesus Cristo, então, mandou a Pedro e a João para Jerusalém a fim de providenciar todas estas coisas. O sacrifício, para providenciar os pães asmos, para providenciar o vinho, para ervas amargas e também aquele ambiente no qual eles fariam a última Páscoa. O versículo 17 e 18 nos contam que, uma vez preparada a refeição, diz o versículo 17 e 18, que ao cair da tarde foi com os 12. Porque a celebração da Páscoa começava geralmente à noite, após o pôr do sol, e terminava até a meia-noite. Por isso que aqui o texto está dizendo que ao cair da tarde. O restante do versículo diz assim: ao cair da tarde foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, Jesus disse. Irmãos, os judeus, uma coisa muito importante aqui que nós temos que perceber é que os judeus, eles celebravam cada Páscoa com os seus familiares. A refeição da Páscoa, portanto, era uma refeição doméstica. Mas aqui o que nós encontramos é o Senhor Jesus Cristo participando da refeição pascal apenas com seus discípulos. Ou seja, ele retirou os discípulos do contexto familiar deles, onde eles, em tese, deveriam participar dessa celebração pascal, e os levou, então, para junto de si, para que ali, junto de si mesmo, eles pudessem, então, ter esse momento de celebração pascal. Por que o Senhor Jesus Cristo fez isso? Por que o Senhor Jesus Cristo, ele tirou os discípulos do seio de suas famílias e organizou uma refeição com os discípulos? Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo estava criando uma família nova. Sim, era uma família totalmente nova. Quando você toma a ceia do Senhor, na verdade, você faz parte de uma família nova, irmão. Sim, você está do lado de irmãos e de irmãs em Cristo Jesus. E esse vínculo é algo maravilhoso e transforma a sua vida de tal maneira que ela cria uma base para uma união tão imensa, como se você tivesse crescido com aquela pessoa que está do seu lado. Sim, de tal maneira, meus irmãos, que os laços que unem o povo de Deus hoje, esse povo que participa da mesma ceia,
os laços que nos unem não são baseados em uma educação comum, não são baseados em uma raça comum, não são baseados no nível de renda comum, não são baseados em uma ideologia política comum, nem numa nacionalidade comum ou qualquer outra coisa. Nós somos unidos, irmãos, porque nós somos salvos por Cristo Jesus. E por isso hoje nós podemos nos chamar de irmãos e irmãs nele. Você percebeu? A ceia do Senhor é o maior banquete que podemos participar nesse mundo, porque nela temos comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós vimos porque nela, na ceia do Senhor, nós temos comunhão com os nossos irmãos em Jesus Cristo. E em terceiro lugar, nós veremos que a ceia do Senhor é o maior banquete que podemos participar nesse mundo, porque nela percebemos o plano de Deus para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Veja só o versículo de número 18. Veja só. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo, ele disse isso, certamente, isso trouxe uma impressão muito chocante aos discípulos. Porque, embora em várias ocasiões anteriores o Senhor Jesus Cristo ele tivesse predito a sua morte, ele tenha falado que viera a esse mundo para morrer, ele não havia ainda explicado aos discípulos como é que seria essa morte. Ele não havia explicado aos seus discípulos que ele seria traído por um deles. Obviamente, o Senhor Jesus Cristo, ele sabia muito bem quem o trairia, pois se você ler, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 6, mais particularmente no versículo 70 e no versículo 71, você vai ver que o Senhor Jesus Cristo, ele sondou o coração de Judas e viu que o coração de Judas era voltado justamente para a malignidade e já visando essa traição. O Senhor Jesus Cristo, portanto, sabia que Judas era o traidor, mas os discípulos não sabiam isso. Na verdade, os discípulos, eles nem suspeitavam disso. A Bíblia registra que Judas, ele era tão hábil na arte da hipocrisia, se é que eu posso dizer assim, que os apóstolos confiaram nele como se ele fosse o tesoureiro do grupo. Era ele que era o responsável para guardar o dinheiro daquele grupo tão seleto. Mas a Bíblia diz que, a despeito disso, ele roubava. O Evangelho de João, no capítulo 12, diz isso. Mas ele era tão hipócrita, ele era tão profissional na arte de encobrir a verdade, que os discípulos nunca duvidaram. Na verdade, os apóstolos consideravam Judas um homem íntegro. Olhavam para Judas e viam um homem capaz e um homem de caráter ilibado. Mas a Bíblia mostra claramente que ele era corrupto, que ele era um traidor. Ele era um traidor, na verdade, da pior espécie. E numa cultura, irmãos, onde comer juntos era considerado um sinal de amizade, de proximidade, de afeição, trair alguém enquanto se comia era a traição mais desprezível possível. Mas foi justamente isso que Judas estava fazendo ali. Quando os discípulos ouviram, então, o Senhor Jesus Cristo falando que um deles o trairia, diz o texto que, no versículo 19, que eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Então, meus irmãos, a pergunta deles era uma pergunta sincera. Todos eles, os 12, sem exceção, eles começaram a ficar se perguntando: será que serei eu que trairei o mestre? Será? Todos eles, irmãos, com exceção de Judas, estavam fazendo essa pergunta de forma sincera.
Mas Judas não. Judas ele já estava com um plano arquitetado de trair e entregar o Senhor Jesus Cristo às autoridades. O versículo 20 nos diz ainda mais uma coisa. Diz assim: respondeu-lhes, ou seja, o Senhor Jesus Cristo respondeu a pergunta dos discípulos. O Senhor Jesus Cristo respondeu: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Provavelmente, irmãos, várias tigelas tinham sido colocadas em volta da mesa. E é muito possível, irmãos, que quem estivesse assentado ao lado de Jesus, compartilhando com Jesus o mesmo prato, a mesma tigela, era justamente Judas. Então, mesmo assim, os discípulos aparentemente não entenderam completamente aquela resposta de Jesus. Jesus Cristo disse: olha, é o que está comendo comigo nessa tigela. Era Judas. Mas mesmo assim os discípulos não compreenderam. Para você perceber o quão hipócrita era Judas. E o fato é, irmãos, que por mais traidor que Judas fosse, motivado por desejos carnais, na verdade, Judas ele não podia impedir, nem muito menos alterar o plano de Deus. E aqui, irmãos, nós aprendemos que até mesmo os desígnios malignos de Judas, até mesmo os planos terríveis de Judas, foram estrategicamente estabelecidos por Deus em seus propósitos eternos e redentores. Veja só, versículo 21. O Senhor Jesus Cristo reconhece isso quando diz: pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Sim, porque o plano de sua morte, o plano da morte de Cristo, não havia sido confeccionado, elaborado e orquestrado por Judas, mas havia sido determinado pelo conselho eterno da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Desde os tempos eternos haviam, portanto, planejado tudo aquilo. Se você ler, por exemplo, o livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, versículo de número 8, você verá isso de forma muito clara quando o texto diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Perceba então que, embora o Senhor Jesus Cristo ele tenha sido morto no primeiro século da era cristã, os efeitos disso eram desde os tempos eternos, porque o plano de Deus era desde o tempo eterno também. E é isso maravilhoso. Então, o plano de Deus vinha de toda a eternidade. Não havia sido Judas que havia inventado aquilo tudo. Judas fazia parte desse plano que Deus mesmo havia orquestrado para a nossa salvação, já desde a eternidade. E as páginas do Antigo Testamento, irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos mostra que as páginas do Antigo Testamento já estavam escritas a esse respeito. Se você ler o Antigo Testamento, você vai encontrar muitos prenúncios a respeito do sofrimento, a respeito da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Leia o Salmo 22, leia Isaías 53, leia Zacarias capítulo 12 e tantos outros textos, leia. E é por isso que Paulo disse aos Coríntios, lá na sua primeira epístola, no capítulo 15, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras do Antigo Testamento, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que Escrituras? Do Antigo Testamento. Então vamos entender, irmãos, uma coisa. Jesus, ele não foi vítima de Judas, ele não foi uma vítima desamparada que foi rumo ao Calvário.
Não, na verdade, ele foi um filho obediente que cumpriu a vontade de seu pai. Ele mesmo disse assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Você entendeu? O Senhor Jesus Cristo, ele não foi uma vítima que foi involuntariamente até a cruz. Ele foi para cumprir o propósito e plano de Deus. Mas a despeito disso, é importante nós notarmos no restante do versículo 21, que embora Deus tenha usado Judas para cumprir os seus propósitos, Judas ainda era pessoalmente culpado por as suas más ações. Veja só, versículo de número 21, o restante do versículo de número 21. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Irmãos, embora em sua soberana providência, embora Deus tivesse um plano para a morte do Senhor Jesus Cristo, Deus continuamente, ele anula as escolhas pecaminosas, como as de Judas, para os seus próprios propósitos e para a sua glória. Você se lembra lá no caso de José? José ele se voltou para os seus irmãos que o haviam vendido para uma caravana de amalequitas, que o levaram até o Egito e lá o revenderam. José, depois de muitos anos, se voltou para os seus irmãos e diz: olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o intentou para o bem. Ou seja, vocês foram culpados daquilo, mas a culpa de vocês fazia parte do plano de Deus. O plano de Deus, Deus transformou o mal em bem para preservar a vida de muitos. Percebe? Embora houvesse, então, o plano de Deus, as pessoas elas não deixavam de ser culpadas por fazerem parte desse plano, por conta das suas más ações. Mas o fato é que, mesmo os maus, mesmo os injustos, conspirando contra o nosso Redentor, contra o nosso Salvador, nós podemos afirmar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, de tal maneira que isso tudo, irmãos, não cancela a responsabilidade das pessoas por a sua iniquidade. O Senhor Jesus Cristo, ele reconheceu isso nesse versículo, quando disse que, assim, ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Essa palavra ai, ela não é apenas um aviso. Essa palavra ai é um pronunciamento de julgamento. É um pronunciamento, na verdade, de condenação. A palavra ai aqui é uma palavra muito pesada. Quando Judas traiu Jesus, na verdade, Judas estava condenando a sua própria alma para o inferno eterno. O Senhor Jesus Cristo disse que isso era algo tão terrível que era melhor Judas não ter nascido, assim como todos os que rejeitam a Cristo. O castigo do inferno, meu amigo, se você rejeita a Cristo, é tão terrível que era melhor nunca você ter existido. Nunca existir seria infinitamente melhor do que padecer no inferno. O autor aos Hebreus, ele descreve que o inferno é uma realidade terrível, cujas consequências são tão amargas para aqueles que vivem em incredulidade. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu amigo, lembre-se disso. Sirva a Cristo, creia em Cristo, antes que seja tarde demais. A ceia do Senhor, irmãos, ela é o maior banquete que podemos participar nesse mundo.
Em primeiro lugar, porque nela temos comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, porque nela temos comunhão com os nossos irmãos em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, porque nela percebemos o plano de Deus para Jesus Cristo. Em quarto lugar, nós podemos perceber que a ceia do Senhor é o maior banquete que podemos participar nesse mundo, porque nela, na ceia do Senhor, recebemos os benefícios da morte de Jesus Cristo. Irmãos, na época de Jesus, a Páscoa, ela era dividida em 4 momentos. A refeição da Páscoa era dividida em quatro partes. Em cada um desses momentos, a pessoa que presidia aquela refeição, ela segurava o cálice de vinho. E ela então se levantava e explicava o significado daquela festa. Ela fazia isso durante 4 ocasiões. No terceiro cálice, quando o terceiro cálice era erguido, a refeição já estava muito próxima de ser concluída, de ser terminada. Geralmente, no terceiro cálice, a pessoa encarregada de presidir aquela refeição, ela usava as palavras de Deuteronômio no capítulo 26, para abençoar os elementos. Então, ela lia Deuteronômio 16 e abençoava o pão, as ervas e o cordeiro. E explicava cada um desses elementos, como esses elementos eles eram símbolos da escravidão e também da libertação do Egito. Por exemplo, o dirigente, ele pegaria o pão e diria mais ou menos assim: esse é o pão da nossa aflição, o pão que nossos pais comeram no deserto. Era um exemplo. Pois bem, Marcos nos conta, irmãos, agora a partir do versículo 22 até o versículo 24, ele nos conta o que aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo, que era o dirigente daquela refeição, ele levantou a terceira taça. Veja só, versículo de número 22 até o versículo de número 24. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Irmãos, imagine aí então o espanto dos discípulos quando o Senhor Jesus Cristo ele foi abençoar esses elementos, explicar os simbolismos deles, mas ele saiu do roteiro. Aquele roteiro que havia sido repetido de geração em geração durante 1500 anos. Ele agora, ele pega aquele pão e diz: olha, isso aqui é o meu corpo. E em seguida ele faz a mesma coisa com o cálice, dizendo: isto aqui é o meu sangue, o sangue da nova aliança. E o que é que isso quer dizer, irmãos? Jesus Cristo está querendo dizer mais ou menos assim: olha, esse pão é o pão da minha aflição, é o pão do meu sofrimento. Olha, este aqui é o sangue, é o meu sangue, é o sangue do meu sofrimento, é o sangue do meu sacrifício, pois eu vou libertar vocês, eu vou liderar vocês no êxodo. Eu vou libertar vocês da escravidão do pecado e vou liderar vocês no êxodo definitivo para Canaã celestial. Sim, porque eu sou o salvador de vocês. Eu sou o redentor de vocês. Sim, eu sou a videira verdadeira. Sim, eu sou o pão da vida. Você percebeu? Isso é importante demais, irmãos. Mais importante é também notar que essa refeição ela afastou-se também do roteiro convencional das Páscoas do Antigo Testamento de outro modo. Além do Senhor Jesus Cristo ter mudado a forma em que
os elementos eles eram explicados, havia uma outra mudança. Quando Jesus Cristo ele se levantou para abençoar aquele alimento e ele tomou o pão, todas as Páscoas tinham que ter pão. Ele também abençoou o vinho, porque todas as Páscoas do Antigo Testamento tinham vinho. Mas o interessante é que o Evangelho de Marcos e nenhum dos outros evangelhos menciona o prato principal. Os evangelhos não falam do cordeiro. Em nenhum momento nos evangelhos você percebe a presença desse elemento pascal. Não existe um cordeiro que foi sacrificado no templo e assado para ser comido naquela ocasião. Não. Faltava o prato principal. Havia o pão, havia o vinho, mas faltava o cordeiro. Por quê, irmãos? Por quê? Obviamente, a Páscoa, a nova Páscoa não era uma refeição vegetariana. Irmãos, a verdade é que não havia um cordeiro sobre a mesa, porque o Cordeiro de Deus já estava à mesa. Jesus Cristo, ele era o prato principal daquela ocasião. Essa era a razão pela qual João Batista, quando encontrou ao Senhor Jesus Cristo no deserto, ele disse assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: isto é o meu corpo. E quando ele disse assim: isso aqui é o meu sangue, derramado em favor de muitos, ele está dizendo: eu sou aquele que João falou. Eu sou o Cordeiro de Deus para o qual todos os outros cordeiros que haviam sido sacrificados na antiga aliança apontavam. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você compreendeu, meu irmão? Jesus Cristo, ele pegou os elementos da Páscoa e os redefiniu como elementos agora da Santa Ceia, da mesa do Senhor Jesus, da ceia do Senhor Jesus Cristo. Enquanto a antiga Páscoa, ela comemorava a libertação temporal e passageira de Israel lá da escravidão no Egito, agora essa nova Páscoa celebra uma redenção definitiva, uma redenção eterna, que é infinitamente mais poderosa do que a primeira, aquela redenção lá do Êxodo, a redenção do Egito. Sim, meus irmãos, essa Páscoa é muito mais poderosa do que qualquer uma outra Páscoa que jamais existiu. Porque você percebe ao longo dos séculos, durante a antiga aliança, durante o Antigo Testamento, milhões e milhões de animais foram sacrificados para a celebração anual da Páscoa. Cada um desses animais sacrificados simbolizava a libertação de Deus. Aquela libertação de Deus que requeria que um substituto fosse morto, um substituto inocente. Mas nenhum desses sacrifícios poderia expiar o pecado. Contudo, esta Páscoa, a Páscoa que Jesus Cristo instituiu, é muito diferente, porque Jesus Cristo ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus, a quem todos os outros cordeiros que foram sacrificados no Antigo Testamento apontavam. De maneira, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o único cordeiro, ele é o único sacrifício que é aceitável e satisfatório eternamente para Deus, como oferta dos nossos pecados. Foi justamente então, irmãos, nesse momento em que ele pegou o pão e ele pegou a taça de vinho, foi justamente nesse momento que ocorreu a transição da antiga aliança para a nova aliança. Em uma única refeição, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele concluiu a celebração da antiga aliança, a antiga celebração da Páscoa, e ele instituiu uma nova celebração, a ceia do Senhor. Sim, porque todas as cerimônias, todos os sacrifícios,
todos os rituais do Antigo Testamento que apontavam para Cristo agora foram cumpridos nele e agora foram substituídos. Prova disso é que o véu do Santo dos Santos se rasgou. O véu foi rasgado. Prova disso é que o templo de Jerusalém foi destruído e não ficou pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu tudo aquilo. De tal maneira que essa é uma razão a mais pela qual nós podemos dizer que a ceia do Senhor é o maior banquete que podemos participar nesse mundo. Porque nela temos comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nela nós temos comunhão com os nossos irmãos em Jesus Cristo. Porque nela percebemos o plano de Deus para Jesus Cristo. Porque nela recebemos os benefícios da morte de Jesus Cristo. E em quinto e último lugar, porque nela, na ceia do Senhor, somos sustentados até a volta do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele concluiu a sua fala aqui no texto em que lemos, fazendo um juramento. Veja só, versículo 25. Diz assim: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, ou seja, do vinho, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Essas palavras aqui, irmãos, garantiram aos discípulos que Jesus Cristo ele voltaria e que ele celebraria a Páscoa com eles novamente em seu reino consumado, no seu reino escatológico. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo ele está dizendo: olhe, eu vou trazer vocês de volta para os braços do Pai. Eu trarei vocês, na verdade, para um grande banquete, para uma grande festa, a festa do Rei dos Reis. E é interessante, irmãos, que a gente lê os evangelhos, frequentemente nós percebemos que o Senhor Jesus Cristo, ele compara o reino de Deus com uma grande festa, né? É como se você estivesse sentado à mesa de um grande banquete, de uma grande festa. Se você vai ler, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 8, o Senhor Jesus Cristo disse a respeito daquele grande dia. Ele disse assim: também vos digo que muitos irão do Oriente, do Ocidente, e se assentarão à mesa de Abraão, de Isaac e de Jacó, no reino do céu. Percebe? O reino do céu aqui é comparado a uma grande festa. E Jesus Cristo, irmãos, ele está prometendo que ele voltará para os seus discípulos e levará a mim e a vocês para esta festa no reino dele. Mas até lá, nós devemos continuar a celebrar essa refeição. Até lá, nós devemos continuar tomando a ceia do Senhor, comendo e bebendo esses elementos. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O pão da ceia, quando partido e dividido, ele anuncia para o mundo que o corpo do Senhor Jesus Cristo foi dado e foi partido também por nós na cruz, pelos nossos pecados. O vinho, quando nós bebemos o vinho, nós anunciamos para o mundo também o sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz pelos nossos pecados. Assim, meus irmãos, quando a igreja ela se reúne para cear, ela come desse pão, ela bebe desse vinho, ela acaba anunciando de forma altissonante o amor sacrificial e substitutivo de Jesus, até que ele volte para, enfim, nos levar para o céu. Dessa forma, irmãos, a participação regular da ceia do Senhor, não apenas ela proclama a morte de Cristo para o mundo, mas ela também é uma forma de nós aguardarmos a volta do Senhor Jesus Cristo a este mundo para nos buscar. O texto conclui, irmãos, no versículo 26, no final da narrativa, falando que o Senhor Jesus Cristo e os discípulos, eles cantaram um hino. Diz o versículo de número 26.
tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente esse hino que o Senhor Jesus Cristo ele cantou juntamente com os discípulos foi o Salmo 118. E eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia lá no Salmo 118. O Salmo 118 era um salmo muito comum de ser cantado neste momento. No momento em que a Páscoa ela era então servida e consumida, então após ela ter sido servida e consumida, se cantava o Salmo 118. E é difícil, irmãos, nós imaginarmos um hino mais adequado do que o Salmo 118 para ser cantado naquela ocasião. Porque o refrão do Salmo 118 é um refrão que fala a respeito da misericórdia de Deus, uma misericórdia eterna. Veja só o versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, diga, igreja, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Veja agora o versículo de número 29. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Era esse, meus irmãos, era esse salmo que o Senhor Jesus Cristo cantou com os discípulos. E nenhum outro salmo poderia ter um refrão mais apropriado do que justamente esse, à luz daquilo que aconteceria em seguida, quando o Senhor Jesus Cristo seria levado até o Calvário e crucificado ali pelos nossos pecados, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Embora o Messias fosse rejeitado, embora ele fosse morto pelos líderes religiosos lá de Israel, ele se tornaria vitorioso ao terceiro dia. Veja só o versículo 22 do Salmo 118. Lá diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, a angular. Você percebe? O Senhor Jesus Cristo, ele se entregou pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos assim ser salvos da ira de Deus e não sermos mortos. Ainda nesse versículo de Marcos 14, versículo 26, diz o evangelista Marcos, que depois que o Senhor Jesus e os discípulos, eles cantaram esse hino, o Salmo 118, eles foram para o Monte das Oliveiras. E quando chegou lá no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus Cristo, ele orou de forma fervorosa ao Pai, para que a vontade do Pai fosse realizada. Porque logo, dentro em breve, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, ele seria preso, ele seria julgado, ele seria condenado, e enfim, ele seria crucificado. O momento mais significativo de toda a história, irmãos, de toda a história desse universo, estava a poucas horas de se cumprir. Louvado seja Deus pelo Cordeiro dele, que tira o pecado do mundo. Eu gostaria de concluir as minhas palavras me dirigindo a você. Quem tem fome tem pressa. E você está com fome espiritual? Você tem pressa em retornar à comunhão da mesa do Senhor? Você, meu amigo, que ainda não tomou uma decisão por Cristo e que ainda não participou desse privilégio, o maior privilégio de todos, que é participar deste grande banquete. Meu amigo, o que é que te privas de fazer parte dessa nova aliança em Cristo Jesus? Por que é que rejeitas participar do banquete dos banquetes? Por quê? Eu gostaria que você imaginasse por algum momento, se você estivesse lá no Egito, logo após aquela primeira Páscoa,
Se você, de repente, encontrasse algum dos israelitas naqueles dias e perguntasse para eles, assim, quem são vocês? O que é que vocês estão fazendo? Os israelitas diriam assim para você: nós éramos escravos aqui nessa terra. Nós estávamos sujeitos a uma pena de morte, mas nós buscamos a proteção no sangue do Cordeiro que foi sacrificado pelos nossos pecados, e assim nós fomos libertados da escravidão. E agora, o Deus vivo está nos levando para uma terra que Ele nos prometeu para ali morarmos. Meu amigo, isso é exatamente o que nós crentes dizemos hoje. Se você crê no sacrifício substitutivo de Cristo, os maiores anseios de seu coração serão satisfeitos no dia em que você se sentar à mesa para o banquete eterno, no reino prometido de Deus, na glória dos céus. A minha oração é que, após essa pregação, você tenha fome e sede desse banquete que Deus está dispondo a você, de graça. Porque o Senhor Jesus Cristo foi Ele mesmo que disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Amém e amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo teu Cordeiro, obrigado pelo teu Filho Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Nós merecíamos, ó Deus, a condenação do inferno, mas o Senhor graciosamente providenciou um Cordeiro substituto para que morresse em nosso lugar. Louvado seja o teu nome, ó Deus, porque o teu Filho Jesus subiu ao madeiro para pagar por cada um dos nossos muitos, na verdade, incontáveis pecados. Obrigado também por essa ceia que mostra que nós temos comunhão com o Senhor. Obrigado porque essa ceia também nos dá comunhão com os irmãos. Ela mostra a tua soberania, como o Senhor planejou tudo para que nós pudéssemos ser salvos através da morte de Cristo. E como esses benefícios dessa morte são aplicados a nós. Muito obrigado, ó Deus. Dá-nos a graça de em breve participarmos da ceia do Senhor, novamente com os nossos irmãos. E nos dá a graça de participarmos naquele último dia da ceia em que o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo ministrará, para a honra e glória do teu santo nome, é assim que oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, Deus os abençoe muitíssimo. Que o Senhor Deus os guarde, vos proteja durante essa semana. E que em breve possamos nos congregar novamente para o louvor da sua glória. Deus os abençoe. Amém. Amém.